Na mensagem de hoje, eu quero trazer a terceira razão pela qual Jesus sofreu. Mas antes de falar sobre especificamente a razão por que ele sofreu, quero que você pense comigo numa eternidade. O que para você seria uma eternidade? Como você explicaria para alguém o que é uma eternidade? Certo professor, tentando dizer para os seus alunos, professor de matemática, dizer para os seus alunos o que era números infinitos, ele não achou uma maneira mais óbvia de explicar e dizer para ele o que era, ou para eles o que era realmente uma eternidade. E ele fez um grande círculo com o giz no quadro negro. E disse para os seus alunos: suponhamos que aqui seja uma grande pedra, uma grande rocha, e um pássaro ousa vir aqui uma vez no ano amolar o seu bico nesta rocha. Então, quando a rocha se desgastar totalmente pela ação do passarinho amolando o seu bico uma vez por ano ou no ano, aí então seria ou significa uma eternidade. Mas na sala de aula havia um aluno que conhecia muito bem a Bíblia e ele sabia na teologia bíblica o que significa uma eternidade. Ele pediu licença ao professor para uma explicação melhor e disse: professor, se isto viesse a acontecer, que jamais poderia, mas se por acaso isso viesse a acontecer na teologia bíblica, na linguagem bíblica, naquilo segundo o que Jesus nos ensinou e aquilo que a Bíblia nos ensina, aí estaria começando uma eternidade. Portanto, vejamos que uma eternidade é algo que não tem fim. Eu quero levar o querido irmão, amigo, especialmente, que ainda não conhece Jesus como seu Salvador, a pensar na eternidade. Existem duas eternidades esclarecidas pela Bíblia Sagrada: céu e inferno. Essas são duas eternidades indiscutivelmente declaradas na Bíblia Sagrada. Jesus falou muito mais sobre o inferno do que sobre o céu. Mas são duas eternidades. Por que ele ousou mais falar sobre o inferno do que o céu? Por causa da periculosidade da eternidade chamada inferno. Precisamos entendermos que o céu é um lugar de gozo. Enquanto isso, o inferno é um lugar de tormento. O céu é um lugar de alegria. Enquanto isto, o inferno é um lugar de tristeza. O céu é um lugar de paz. O inferno, de tormento. O céu é um lugar de luz. O inferno, de densas trevas. Nós estávamos, segundo a Bíblia Sagrada, destinadas para esse lugar terrível chamado inferno, uma perdição eterna sem Deus. O que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 3, verso 23, um texto muito conhecido? Disse Paulo, movido pelo Espírito de Deus: porque todos pecaram e destituídos, sem direito estão à glória de Deus. Romanos 6, 23, ele diz: e o salário do pecado é a morte. A morte aqui é para descrever uma eternidade sem Deus, a separação, o banimento da face de Deus. Portanto, Paulo escrevendo também aos Coríntios, no capítulo 15, ele disse no verso 22 que em Adão todos morrem, mas em Cristo todos são vivificados. Portanto, ele deixa muito claro que na eternidade sem Deus, a morte, a separação, a tristeza, a angústia e há uma solidão sem dimensão. Esta é a eternidade para a qual nós estávamos destinados por causa dos nossos pecados. Entende agora porque Jesus, segundo a profecia do profeta Isaías, levou sobre ele os nossos pecados, ele foi moído por causa das nossas transgressões e que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Dá para entender agora
a teologia do profeta Isaías, quando ele ousa falar de Jesus como aquele que veio para nos livrar da eternidade sem Deus. Portanto, uma das razões que Jesus sofreu foi para nos livrar da eternidade sem Deus, do sofrimento sem trégua, do sofrimento sem paz, do sofrimento sem esperança, a eternidade chamada inferno. Jesus bem descreveu sobre o inferno nas suas próprias palavras e Marcos escreveu. Marcos capítulo 9, verso 48, ele disse o seguinte: o inferno é um lugar onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Vejamos, portanto, que é uma questão muito séria. Ainda, no Apocalipse capítulo 14, versículo 11, é descrito o inferno da seguinte maneira: e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia, nem de noite. Ainda Mateus capítulo 8, verso 12, Jesus descreveu o inferno da seguinte maneira: ali haverá pranto e ranger de dentes. Veja que é uma questão muito séria sobre a eternidade sem Deus. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, explicando a maneira como eles foram livres desse lugar terrível, ele mostra do outro lado a consequência e o castigo, a tristeza daqueles que, por infelicidade da incredulidade, irão para a perdição sem Deus. E ele descreve as características do inferno e a sorte infeliz daqueles que para lá irão da seguinte maneira. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Ele disse: castigo, eterna perdição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Querido, por isso, o profeta Isaías, 700 anos antes, já profetizava a razão pela qual Jesus sofreu tanto. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, ou seja, o perdão, o livramento, estava sobre Jesus e ele sofreu as consequências dessa libertação, trazendo sobre o seu próprio corpo a condenação, a maldição do pecado, da condenação e do inferno, para que pudéssemos ser livres e totalmente livres. Bem disse o salmista, ele disse: o laço quebrou e a nossa alma escapou. Como um pássaro fomos salvos do laço, como um pássaro fomos livres da perdição. Jesus descreveu as características também do céu. Vamos agora ver a diferença. Vimos até aqui as características do inferno, mas Jesus também falou sobre as características do céu. O lugar que nós o conhecemos e o caracterizamos pelas suas características, pelas suas identidades. Jesus deixou para nós na sua palavra. Veja o que ele disse em Apocalipse capítulo 21, versos 3 e 4. Ele disse: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Esta é uma característica do céu. Que diferença do inferno, da eternidade sem Deus. Outra vez, ele vai dizer para nós, no capítulo 22, versos de 2 a 5, e ali no céu não haverá mais maldição contra alguém. Lá estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome, o nome de Jesus. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará e reinarão com o Senhor Jesus para sempre. Amém. Que diferença existe nas duas eternidades, céu e inferno. Assim, nesta condição,
Jesus sofrendo no nosso lugar, ele nos livrou do inferno. Porque também Cristo padeceu por nós uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Está escrito na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Paulo ousou escrever para os salvos em Roma, no capítulo 8, versículo 1 da sua epístola aos Romanos. Agora, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Jesus garantiu em João capítulo 5, verso 24, dizendo o seguinte: na verdade vos digo que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará mais em condenação, mas passou da morte para a vida. João capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus estava dizendo que através de uma salvação eterna, paga por ele na cruz do Calvário, num altíssimo preço de sacrifício, ele conseguiu e consegue livrar aqueles que estão sendo levados para o inferno. Portanto, a salvação nunca foi de graça, nunca. Esta é uma teologia furada, teologia de homem. A salvação sempre foi, é e será pela graça, passará pelo crivo de Deus. E o crivo de Deus, a aprovação de Deus para a salvação do pecador, é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e a nossa fé nesse sacrifício perfeito e pronto, terminado. Disse Paulo aos Romanos: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Portanto, Deus na pessoa de Jesus. Em Isaías capítulo 53 estava sendo profetizado que nós seríamos livres à medida que crescemos no sacrifício de Cristo e para isso ele já sofreu, servindo-nos de exemplo. Por isso eu termino nas palavras do próprio Jesus, quando ele disse em João, dizendo: meu Pai amou a vocês de tal maneira que me deu a vocês, a fim de que todo aquele que nele crê, através de mim, tenham a vida eterna. E quando Jesus está na cruz do Calvário, no momento da sua morte, as últimas palavras de Jesus foi tetelestai, quer dizer, está consumado. A obra está pronta, a obra está findada. Tudo que precisaria ser feito para o resgate da salvação da alma do pecador foi feita na minha pessoa. Ele estava terminando ali a sua vida, mas terminando sua vida terrena. É bom lembrar a sua vida terrena. Aqui estaria também dando cabo à nossa vida mortal no inferno através da sua morte, sepultamento e ressurreição. Jesus é o único caminho. Ele é o único nome dado por Deus aqui no mundo, entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe outro nome. Jesus é a solução. Ele sofreu para nos livrar do sofrimento eterno, o inferno. Espero que você tenha entendido e que você corra para os braços de Deus na pessoa de Jesus hoje, agora, porque este é o momento, este é o dia da salvação, o dia da libertação em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui diante da Tua palavra, orando o Senhor, falando contigo e, sobretudo, falando do Senhor através da Tua palavra. Fala ao coração dos meus queridos amigos que estão me assistindo neste momento, dos meus irmãos, para o consolo espiritual. Nós oramos com gratidão por tudo, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que morreu no nosso lugar para nos livrar da morte eterna. Amém. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Até uma próxima mensagem, se Ele nos permitir.